A paz do Senhor, meus amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da revista da Escola Dominical, na lição de número 9, que tem como título A Mordomia do Trabalho. O texto áureo nos diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses capítulo 3, o versículo 10. A verdade prática nos diz: o trabalho honesto e acompanhado da bênção de Deus dignifica e enobrece o cristão. Meus amados, hoje nós vamos tratar da mordomia do trabalho. Nós sabemos que o trabalho ele é de grande importância na vida do ser humano. Nós passamos boa parte do nosso tempo no trabalho. E o trabalho, ele dá qualidade, ele dignifica, ele enobrece e dá honra ao homem. Uma pergunta que muitas vezes é feita no meio da classe operária, entre as pessoas que trabalham, e de repente numa segunda-feira chega cansado, e alguém, em tom até de brincadeira, diz: quem inventou o trabalho? O trabalho, ele não foi inventado, ele foi criado por Deus. Porque Deus, ele não é inventor. Deus, ele é o criador de todas as coisas. E Deus criou o trabalho porque ele mesmo, ele deu exemplo de trabalho. E nós sabemos que o trabalho, ele é necessário para o cotidiano do ser humano. Uma moça, por exemplo, quando fala de um pretendente a namoro com o seu pai, ele logo pergunta: ele trabalha? O que ele faz? Então isto são coisas importantes que dá qualidade à vida de uma pessoa. E hoje nós vamos tratar desta mordomia tão especial. É uma mordomia maravilhosa. No tópico de número 1 está escrito: o trabalho de Deus na Bíblia. Ponto 1. O trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos informa que Deus, ele criou o universo em 6 dias. Então Deus, nestes 6 dias, ele prestou um grande serviço para colocar o universo em ordem. Mas nós sabemos, amados, que uma teoria é ensinada nas escolas sobre a criação do universo, dizendo que o universo foi criado através de uma explosão chamada Big Bang. E isto, nós vemos que pessoas buscam os seus conceitos, as suas teses, inviabilizando a obra criadora de Deus. O homem, na sua sabedoria, que para Deus é transformada em ignorância, ele deixa de lado a obra da criação. Ele não acredita que Deus foi capaz de fazer o universo. E na sua grande ignorância, ele diz: não há Deus. Mas o fato de alguém dizer que não há Deus, isso não inviabiliza a sua existência. Deus, ele é autoexistente. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. No ponto de número 2, está escrito: o trabalho de Deus na criação do homem. A Bíblia diz que Deus, ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Vemos que na obra da criação, Cristo, ele estava presente, porque ele é o centro de todas as coisas. Tudo foram feitas
dele e para ele. O Evangelho de João, no capítulo 1, nos afirma que sem ele, ou seja, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Mas vale também lembrarmos que na obra da criação não estava somente a presença do Pai e do Filho, mas estava também a presença do Espírito Santo também. Ele teve a sua participação. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, nos diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Essa expressão, pairar, nos diz respeito a uma ave que está chocando os seus ovos. Por exemplo, uma galinha, depois dela pôr os seus ovos, ela deita sobre aqueles ovos durante 21 dias e naquele período vai gerar ali os pintainhos. Depois de 21 dias, aqueles pintainhos já estão andando. Assim estava o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, gerando vida para a natureza, gerando vida para o mundo. E nós podemos ver que o Espírito de Deus, ele trabalhou juntamente com o Pai e com o Filho. Jó, no seu livro, no capítulo 33, o versículo 4, Jó afirma: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então nós podemos ver que na obra da criação estava a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No ponto de número 3, nos diz: Deus continua a trabalhar. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele começou a trabalhar desde a sua infância. Ele ajudava o seu pai José na carpintaria. Ele, quando iniciou o seu ministério, ele não parou, trabalhou intensamente. E certa vez ele fez uma cura no dia de sábado e foi censurado por esta obra. E então Jesus, ele disse: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós vemos que Jesus, ele continua trabalhando, Deus continua trabalhando, o Espírito de Deus continua trabalhando. Jesus continua executando obra de salvação na vida das pessoas, curando, batizando no Espírito Santo, libertando, protegendo pessoas. Isto ele faz com muita destreza, porque a cada instante nós vemos a grandeza da obra e do agir de Deus nas nossas vidas e na vida de muitas pessoas. Portanto, nós precisamos compreender que Deus, ele jamais parou de trabalhar. Vamos então para o ponto de número 2, o tópico 2, que nos diz a respeito da mordomia do trabalho. No ponto 1, o homem foi criado para o trabalho. Veja bem, meus amados, Deus, ele criou o homem, ele formou o homem do pó da terra. Mas ele não formou o homem para viver na ociosidade. A Bíblia diz que ele formou o homem e pôs o homem no jardim do Éden, para lavrar e guardar o jardim. Observe que o homem estava ali com uma missão, com uma responsabilidade. Ele tinha atividades diárias a realizar no jardim do Éden. No ponto 2, nos diz acerca do trabalho antes da queda. Antes da queda, amados, o trabalho ele era maneiro, era agradável, não havia estresse. O trabalho ele era feito de forma
forma simples, sem precisar muito esforço, porque tudo era completo. Apenas o homem tinha a responsabilidade de conservar a obra que Deus havia criado. E o homem estava ali, gozando dos privilégios da criação de Deus. Mas nós vemos no ponto 3 que o trabalho, ele continuou mesmo depois da queda, depois do pecado. Nós vemos que o pecado, ele entrou no mundo, e com a queda do homem, toda a natureza se corrompeu. O reino animal, o reino mineral, o reino vegetal, e o homem, ele foi mais atingido no que diz respeito à sua estrutura moral, no que diz respeito à sua reputação. O caráter do homem, ele se tornou má. E o homem, então, passou a experimentar das consequências do pecado. Por exemplo, quando Adão pecou, Deus veio ao encontro de Adão e chamou Adão. E ele disse: eu ouvi a tua voz e me escondi. Eu tive medo. Veja que pela primeira vez aparece a palavra medo na Bíblia. O homem, antes da queda, ele não tinha medo, até porque não tinha motivo para ter medo. Deus, ele não fez o homem para ter medo. O medo é uma consequência da queda do ser humano, da queda, do pecado que maculou o ser humano. Então o homem passou a ter medo. Desde a criança, ela já nasce, quando ela começa a ter a noção de vida, ela começa a ter medo. Ela tem medo de escuro, ela tem medo de algum animal, e até nós mesmos temos medo. As pessoas geralmente nas grandes cidades têm medo de sair numa rua escura, de andar numa rua escura. Tem medo das pessoas. Quando alguém é interrompido, geralmente as pessoas ou não param ou param com medo. Mas as pessoas às vezes querem simplesmente saber a hora. E nós muitas vezes vemos terror na vida das pessoas porque andamos com medo. E com o medo veio as consequências, veio a ansiedade, veio também a depressão, as doenças psicossomáticas. Atingiu o ser humano, a alma do ser humano ficou doente. Tudo isto por causa da consequência da queda do homem. Mas vemos também que além do homem sofrer as consequências, a terra também sofreu consequências. A terra se tornou maldita por causa do fracasso, por causa do pecado do ser humano. Em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 17, nós vemos a Bíblia, ela dizendo da seguinte forma: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja que a terra se tornou maldita por causa do pecado. E com a maldição que veio sobre a terra, Deus, ele afirmou para Adão que a terra produziria cardos e abrolhos. Observe que cardos e abrolhos veio depois da queda. Deus não fez a terra
com cardos e abrolhos. O que é cardos e abrolhos? São ervas de espinhos, são vegetais que têm a sua produção, até os seus frutos são dotados de espinhos, espinheiros. E neste sentido, até o homem ele foi atingido. O ser humano, como também procedente da terra, o seu coração se corrompeu de tal forma que o seu coração também passou a produzir cardos e abrolhos. Nós vemos que o ser humano, ele é dotado na sua natureza fracassada de desobediência, de ignorância, de porfia, de contenda, de divisão, de pelejas, de iras, dissensões, avarezas, adultérios, violências, crimes. Tudo isso, amado, é gerado no coração do ser humano em consequência da queda. São os cardos e os abrolhos que muitas vezes estão em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele afirma que havia nele um espinho na carne. Aquilo era um cardo que estava na vida do apóstolo Paulo, que feria, que machucava o apóstolo Paulo. Neste sentido, foi que Cristo, ele afirmou no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, do capítulo 7, e o versículo 16, Jesus, ele disse para aqueles que ouviam: pelos seus frutos conhecereis. Acaso pode produzir uvas de espinheiros? Colhem-se figos dos abrolhos? Observe que Jesus ele estava fazendo uma relação entre o bem e o mal. Neste sentido, o ser humano, após o pecado, após a queda, o seu caráter foi deformado e o homem ele se tornou mal continuamente. Nós vemos que com a morte e ressurreição de Cristo, ele proveu o antídoto para esta natureza fracassada, para essa natureza caída. Em Cristo, nós recuperamos a nossa condição de ter um coração redimido, uma alma redimida. Podemos, ou melhor, devemos ser um bom caráter, porque Cristo, através da sua morte e ressurreição, ele nos gerou de novo, ele nos regenerou, ele nos deu uma nova vida. E por isso que o apóstolo Paulo, ele afirma que nós temos a mente de Cristo. E quando se tem a mente de Cristo, quando Cristo ele é Senhor das nossas vidas, nós também temos a nossa vida mudada. O nosso caráter ele é restaurado para o caráter de Cristo. Amém, meus amados? O trabalho ele se tornou desgastante após a queda. E nós vemos que o homem, para adquirir o seu sustento, ele agora necessitaria de trabalhar com muito esforço. Deus, ele disse para o homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão. O trabalho passou a ser árduo. O trabalho passou a ser desgastante. O trabalho, ele passou a ser também um ato de aflição, tanto do corpo como do espírito, porque muitas pessoas vivem escravizadas na dependência do pão de cada dia, e muitas vezes nós vemos as situações econômicas, os desgastes econômicos, não tem trabalho para as pessoas,
e ninguém pode viver sem o trabalho. São pessoas que vivem angustiadas por não ter o trabalho. Precisamos entender que o trabalho, ele nos traz dignidade. O Salmo de número 128 nos diz: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem. Portanto, sem trabalho, o homem não tem dignidade, o homem não tem honra. Mas nós sabemos, meus amados, que o trabalho após a queda, ele passou a ser executado com esforço físico e mental. Daí surgiram também as enfermidades, as doenças profissionais, surgiram também outros tipos de doenças do corpo e da alma. E por esta razão, os ambulatórios, os hospitais, os consultórios médicos estão cheios de pessoas procurando solução para os seus problemas, procurando resposta para as suas angústias. Mas nós sabemos que tudo isto é consequência da queda do ser humano. Amém? Vamos para o ponto de número 3, que nos diz: princípios cristãos para o trabalho. O ponto 1 nos diz: o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. Nós sabemos que não há trabalho se não tiver esforço. Então o homem, ele, na realização do seu trabalho, ele precisa se esforçar, tanto fisicamente, como mentalmente, como psicologicamente. Porque este é o princípio básico estabelecido por Deus após a queda. Nós sabemos que é do suor do rosto que nós adquirimos o pão, que levamos o pão para a nossa casa, para atender a nossa família, para sustentar os nossos filhos. Precisamos então de trabalhar. E trabalhar continuamente, dioturnamente. Isso nos fala do trabalho realizado durante as 24 horas do dia. Claro, ninguém vai trabalhar 24 horas do dia, mas sempre tem alguém trabalhando em todos os momentos. Muitas pessoas trabalham durante a noite, atendentes nos hospitais, vigilantes, policiais, enfim. Existem pessoas que precisam estar trabalhando durante a noite, atendendo à demanda, às necessidades que lhes são convenientes. Devemos trabalhar, porque esta é uma recomendação bíblica. O apóstolo Paulo, ele afirmou que devemos trabalhar para não sermos pesados a ninguém. Veja, ele disse na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, o versículo 8, o apóstolo Paulo afirma: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. As pessoas dignas, eles procuram trabalhar. Somente os aproveitadores, os ociosos, os vadios, eles procuram talvez sugar o suor do rosto. Mas a dignidade do homem está nele executar o trabalho para que ele possa comer das suas próprias mãos. O ponto de número 5 nos diz: a relação de empregados e empregadores. Vemos, meus amados, que esta relação era uma relação de interesses do empregado e do empregador. Nós sabemos que o empregado, ele precisa de trabalho, ele precisa do emprego. O que ele tem para oferecer é a sua mão de obra,
o seu esforço físico. O empregador, por sua vez, ele tem o trabalho e ele precisa da mão de obra. Nesta relação de trabalhador e empregador, aparece a relação de interesses. Um precisa de trabalhar, o outro precisa do trabalho daquela pessoa. Então, a resposta que se tem para cada um é a prestação do serviço e o recebimento por aquele trabalho prestado. A relação entre o empregador e o empregado é ele comprar aquela mão de obra para que ele possa ter a sua produção dentro do nível que ele estabelece. Esta relação, ela deve ser uma relação sadia, porque nós sabemos que dentro dos parâmetros bíblicos, a relação de trabalho de patrão e empregado deve ser com respeito, com dignidade, porque o referencial está o próprio Senhor. A recomendação bíblica para o empregado: obedecer aos patrões, porque isto é agradável, é justo, como se obedece ao Senhor. É claro que isso não deve ser objeto de pressão ou coação, mas de liberalidade. Nós sabemos que isto é agradável nesta relação. E nesta relação de submissão também há o dever do empregador em pagar o salário, em depositar os tributos, enfim, fazer aquilo que cabe dentro dos procedimentos legais para que haja harmonia e esta relação ela seja agradável não somente para o patrão e o empregado, mas que ela seja louvável também diante do Senhor. Então, nós devemos sempre submeter ao trabalho para nós recebermos dele os proventos para as nossas necessidades diárias. Agora precisamos também tomarmos cuidado, principalmente os patrões, para não colocar o trabalho escravo, para também não subjugar crianças através da exploração infantil. Os trabalhos de forma ilícitas também não glorifica a Deus. Por exemplo, dinheiro que vem da parte do crime, da prostituição, de forma ilegal, não podemos considerar que esse tipo de ação seja agradável diante do Senhor, porque isto constitui uma ação de pecado. E tudo aquilo que é pecado viola os princípios divinos. Por isso, meus amados, nós precisamos trabalhar de forma que o nosso trabalho dignifica a nossa pessoa, honra os nossos patrões e glorifica também o nome do Senhor. E assim, nós estamos encerrando esta lição de número 9, que nos diz respeito à mordomia do trabalho. Tenham todos uma excelente lição. Até a próxima. Que Deus nos abençoe. Amém.